Em cima do nosso horário, é uma questão já institucional, começarmos e terminarmos nos horários. Hoje nós temos o prazer de trazer uma apresentação, a chamada live, em comemoração do bicentenário do falecimento do patrono das escolas médicas brasileiras. Me refiro a José Correia Picanso. E provocados pela Federação Brasileira de Academias de Medicina, através do eminente presidente, professor Dr. Vicente Herculano da Silva, nós tivemos a honra e o prazer de organizar, convidar, sugerir e participar efetivamente dessa maneira hoje com os nossos professores doutores Alberto Schneider, que é simplesmente o diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, a pioneira no estado do Rio de Janeiro, a segunda escola de medicina do Brasil, e também contaremos com uma palestra do professor interrogada das entidades médicas originais. Apresento a todos o professor Vicente Herculano da Silva, nosso presidente da FEBAM, fará as honras da abertura de nosso evento. Por favor, professor Vicente Herculano. Boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos à Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a CAMERG. Boas-vindas a todos que conosco participam através das redes de comunicação social deste evento. E, em seguida, passo a palavra ao professor Dr. Alberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Com as palavras, Dr. Alberto Schneider. Boa noite. Espero que todos consigam me ouvir adequadamente. Eu vou aqui já de imediato compartilhar a tela e eu peço só o obséquio que me digam se ela vai aparecer adequadamente. Então, eu peço só um minutinho aqui para poder abrir e compartilhar com vocês. São os ossos do ofício da tecnologia, né? Enfim. Deixa eu aqui. Enquanto o professor... A tela está sendo visualizada? Desculpe, professor. Agora sim. Perfeito. Não, eu ia professor. aproveitar, enquanto você preparava, para dizer que nós estamos ouvindo o diretor da Faculdade de Medicina da eminente Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma escola pioneira do nosso estado, segunda do Brasil, como repito, já falei. E o currículo do professor Alberto Schneider é tão extenso, e tão valoroso, tão valioso, que pela premência do tempo eu lhes digo apenas que ele é também chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, além disso, entre outras coisas, é muito adequado nosso convite para o professor, porque ele é um avaliador institucional do MEC e NEP SERES para autorização de universidades, credenciamento de faculdades e recredenciamento de cursos de medicina. Então, tudo a ver, e um professor com conhecimento suficiente, necessário e amplo para nos dar pleno conhecimento do que foi a história, do que está sendo a história e do que podemos até imaginar um futuro pródigo na Escola de Medicina do Brasil. Por favor, professor Alberto. Muito obrigado, professor Antônio Luiz de Araújo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao senhor, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, pelo convite. Também cumprimentar o professor Vicente Herculano, presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Cumprimentar o nosso colega professor Antônio Braga Neto, e, ao saudá-los, o faço aos demais acadêmicos e ouvintes presentes. A mim me coube uma incumbência que é muito prazerosa, que é trazer, dentro dos 214 anos da Faculdade de Medicina, também o bicentenário do falecimento de José Correia Picanso, que eu farei um breve introdutório sobre ele,
cabendo-me, pois, então, um relato mais histórico da criação e do desenvolvimento da nossa faculdade, quando eu digo nossa, da Faculdade de Medicina, atualmente denominada Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é claro que muito do que eu vou apresentar aqui é um material, alguns disponíveis, outros cedidos. Eu quero agradecer ao meu magnífico reitor eleito, professor Roberto de Andrade Medronho, pela cessão de parte desse material. Claro que nós vamos trazer, dentro da história da fundação da nossa faculdade, não poderia deixar de ser a vinda de D. João, ainda príncipe regente, ao Brasil, em 29 de novembro de 1807, com uma esquadra de 15 navios da Esquadra Real, mais outros menores, e que aqui aportou após zarpar assodadamente, fugindo de uma invasão que foi rapidamente instituída numa medida de estratégia de Napoleão Bonaparte, que se defrontou com uma alternativa do nosso regente, príncipe regente, que trouxe, então, toda a família real, além de cerca de, estimam-se, em torno de 15 mil cidadãos, trazendo, inclusive, junto as riquezas que havia, tanto de ouro, prata, diamante, o que seja, e um número enorme, também em torno de 60 mil volumes da Real Biblioteca que se encontrava sobre suas posses. Essa estratégia inteligente, a ponto de deixar atônito o imperador, trouxe também, historicamente, uma frase muito conhecida, em que ele reportou que D. João VI havia sido o único dirigente que o enganou ao longo do seu tempo como um grande estrategista, como assim eu já mencionei. Mas em 22 de fevereiro de 1808, a esquadra aporta em Salvador e cria a primeira faculdade de medicina. Essa imagem aqui que eu trouxe é uma imagem de um quadro que nós temos no próprio gabinete da faculdade. E quando foi criada a primeira faculdade de medicina, obviamente pensou-se, através de uma carta régia, também da mesma forma instituída em 7 de março do mesmo ano, num dia ensolarado, quando a esquadra de D. João adentrou a Baía de Guanabara, houve o desembarque da família real aqui no Rio de Janeiro, ocorrida lá no Largo do Paço, que é a atual Praça 15, e a necessidade da instalação das famílias todas que vieram da corte, né? Elas precisavam se acomodar, e dessa forma foram desalojados os cidadãos que aqui moravam e as casas, né, as suas residências pintadas com a letra, com a sigla PR, de príncipe regente, ou propriedade real, segundo alguns, mas logo, de acordo com a nossa o histrionismo do carioca, e vamos dizer assim, com as nossas peculiaridades, essa sigla foi logo e popularmente conhecida, o PR, né, de príncipe regente, como Ponha-se na Rua, e D. João VI assim o fez, podendo acomodar esse grupo enorme de pessoas, e da mesma forma, no momento em que ele aqui se instala, não é, ele pensa numa evolução completamente diferente para esse novo país, onde ele aporta, criando uma nova nação, e eu vou mencionar em breve como foi criada, então, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar, então, o homenageado de hoje, José Correia Picanso. Esse é também um quadro que se encontra no gabinete da direção da Faculdade de Medicina, vendo aqui, não é, a data da sua morte, completando hoje, então, em termos de anos, seus 200 anos. José Correia Picanso, ele veio também com D. João VI, porque ele lá se encontrava, tinha sido exercido a função de lente
da cadeira de anatomia da Universidade de Coimbra e, obviamente, aqui, ao chegar, ele foi nomeado, já se encontrava como cirurgião-mor do reino, um brasileiro, pernambucano, e tem várias passagens curiosas de José Correia Picanso, dentre as quais a participação na junta médica que declarou a demência da dona Maria I, a rainha à época, e ele também atribui-se a ele a primeira cesariana efetuada no Brasil numa escrava em 1817. Em 1821, ele recebeu de Dom João VI o título de barão de Goiânia. Mas prosseguindo com a nossa história, e aí lembrando que entre as várias medidas que foram adotadas por Dom João VI na sua estada no Brasil, a criação em 5 de novembro de 1808, mediante Carta Régia, que lamentavelmente desapareceu ao longo desses 2 séculos, mas criou, então, aqui situado no Morro do Castelo, onde está sombreado aqui em azul, aqui em maior aumento, é possível visibilizar, a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Essa sede ela foi criada no antigo Colégio dos Jesuítas e, num primeiro momento, né, no Hospital Real Militar e Ultramar, situado, como eu disse, no Morro do Castelo. E vejam aqui do lado a Ladeira da Misericórdia, que hoje ainda se encontra um pequeno trecho dessa ladeira, né, ao lado da igreja, hoje denominada Igreja de Bom Sucesso, e que era chamada Nossa Senhora de Bom Sucesso, mas era chamada Igreja da Misericórdia. Aqui é possível ver num plano mais ampliado a igreja, a ladeira, e aqui numa visão mais lateral, correspondendo a uma imagem de mais de 100 anos, então, da nossa instituição. Essa ladeira é considerada a primeira rua pública do Rio de Janeiro, que foi aberta quando ainda da fundação, se pensarmos na fundação da cidade, houve uma necessidade da transferência do Morro Cara de Cão, na Urca, para um local mais seguro, menos vulnerável às invasões, e a opção foi exatamente pelo Morro do Castelo, e que se considerava à época um local mais protegido. Destaca-se que, naquela época, a filosofia portuguesa considerava a criação de uma instituição de ensino superior na colônia uma ameaça aos interesses da corte. E essa criação, felizmente, para nós, também os historiadores afirmam que foi a partir dessa vinda de D. João VI, em 1808, que o Brasil começou efetivamente a se constituir uma nação. Em 1º de abril de 1813, com a reforma que houve na época, uma reforma curricular, a escola então passou a ser denominada de Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. Mas somente em 29 de setembro de 1826, por um decreto-lei já desta feita por Dom Pedro I, foi autorizada a emissão de diplomas e certificados para os médicos que faziam o curso no Brasil. Há que se registrar, e vale a pena aqui mencionar também, que em 30 de junho de 1829, aqui à esquerda é possível ver essa imagem, foi fundada, aqui já de uma fase um pouco posterior, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que foi reconhecida também por um decreto imperial, por Dom Pedro I, em 1830, e em 1835 passou a ser denominada de Academia Imperial de Medicina, hoje Academia Nacional de Medicina, obviamente, e os docentes que aqui atuaram, muitos dos docentes, né, tiveram um papel decisivo também na criação da Faculdade de Medicina, docentes da Faculdade de Medicina da UFRJ tiveram um papel decisivo também na criação da academia, da hoje denominada Academia Nacional de Medicina, que é considerada a mais antiga e a entidade, a única entidade cultural e científica que se reúne regularmente, ininterruptamente por tanto tempo. E aqui uma imagem da época mostrando também no Campo de Santana, essa não é a primeira sede, aqui está escrito que foi na Rua do Rosário,
mas aqui se observa também uma praça de touros, apenas uma curiosidade circunstancial da época, e aqui, que encontrando-se no salão de recepções da Academia Nacional de Medicina, a cadeira cadeira-trono, não é? Onde Dom Pedro II assistia às sessões da Academia Nacional de Medicina e as presidiu, inclusive as solenidades, por cerca de 50 anos. Em 3 de outubro de 1832, foi sancionada a lei que transformava as academias médico-cirúrgicas do Rio de Janeiro e de Salvador em faculdades de medicina, e aqui uma imagem também de um quadro que se encontra no salão de reuniões da congregação da Faculdade de Medicina, anexo ao gabinete da direção. Então, nesse quadro, representado, aqui está Dom Pedro I, passando às mãos do diretor da Faculdade de Medicina à época, o doutor Vicente Navarro de Andrade, barão de Inhomirim, o decreto-lei que autorizava as escolas brasileiras a diplomar cirurgiões e médicos, esse ato, então, imortalizado por essa belíssima tela de Araújo, Porto Alegre. Outrora, esse ato era específico e reservado apenas ao doutor Picanso, que detinha o poder da concessão desses diplomas. A sede da Faculdade de Medicina, né, lembrando da nossa evolução, em 1856, ela foi transferida para esse prédio de recolhimento das órfãs, que se situava na rua Santa Luzia, ao lado da Santa Casa, aqui uma imagem também da década de 20, da Santa Casa. E durante mais de 115 anos, os docentes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro atenderam, ensinaram e tiveram como referência as dependências da Santa Casa. Há que se lembrar, e aí uma data, um marco importante da nossa vida, e em 1918 foi inaugurado o prédio da Praia Vermelha, inicialmente com 2 andares. Aqui o interior, os que tiveram oportunidade de visitá-lo, tinha um pátio octogonal, não existem, não encontramos fotografias coloridas dessa época, mas aqui a escadaria da entrada para o prédio, e aqui já no início da década de 40, a construção já com acréscimo de mais 2 andares, tendo o anatômico no andar superior, e uma placa comemorativa, né, aqui demonstrando, então, a inauguração da Faculdade de Medicina àquela ocasião. No entanto, no período, em 1921, e falando aqui de momentos que foram muito preciosos para nós, houve o desmonte do Morro do Castelo e a nossa primeira sede, aqui situada, desapareceu por conta dessa demolição. Mas em 1973, a Faculdade de Medicina, esse belíssimo prédio construção que situava-se então na Urca, foi também demolida abaixo com a migração da faculdade, a transferência da faculdade para a Ilha do Fundão, que é a nossa localização até os dias atuais, e sendo demolida em sequência em 1975 e 76. Esse fato muito nos entristece, porque até hoje os alunos que frequentaram, os ex-alunos, né, que frequentaram essa majestosa edificação que fica na nossa memória, de forma tão intensa, significou um privilégio especial daqueles que lá estudaram, e hoje nos deixa com uma perda de autoestima muito grande, porque não bastasse o desmonte do Morro do Castelo, também tivemos a demolição da sede da Faculdade de Medicina. Mas em 1º de março de 1978, aqui em homenagem também ao professor Clementino Fraga Filho, nosso primeiro diretor de um hospital universitário que tem o seu nome, o professor Clementino inaugurou essa instalação
E depois de décadas de construção que se iniciou, inclusive no segundo governo Getúlio Vargas, para cá foram transferidas os docentes que se encontravam no hospital, na própria Santa Casa, no Hospital Moncorvo Filho e também no Hospital São Francisco de Assis. E nesse hospital universitário, que era um primor no início da década de 1970, meados da década de 1970, tornou-se uma grande referência, mas hoje padece também de algumas dificuldades, que são aquelas consequentes de um hospital, de uma instituição pública, e que precisa de investimentos, fortes investimentos, além de reposição do seu corpo social. Queria lembrar também que metade do hospital, praticamente, que é a denominada de ala sul do Hospital Clementino Fraga Filho, em 2010 foi implodida. Isso por necessidade da própria estrutura e, mais uma vez, esse ato, que se junta aos dois anteriores, provoca não o enfraquecimento dos nossos pares, mas um espírito cada vez mais de reconstruir a nossa história, prosseguindo numa missão de educar, de pesquisar, de formar recursos humanos qualificados, dar assistência aos pacientes, acolher e, como já é conhecido de todos também, confortar sempre e curar sempre que possível. Hoje, a Faculdade de Medicina, que tem como seu hospital de clínicas o Hospital Universitário, ela se compõe de um complexo hospitalar que a ela agrega locos de espaços, espaços de prática, que são locos onde os nossos estudantes circundam. Basicamente, são 8 unidades. Dessas 8 unidades, nós podemos colocar como efetivamente vinculadas a ensino, pesquisa e extensão, 6 delas: o Hospital Universitário, na Ilha do Fundão, o Instituto de Ginecologia, que se situa no centro da cidade, o Instituto de Neurologia, o Instituto de Psiquiatria, ambos localizados na Praia Vermelha, Instituto de Neurologia Deolindo Couto, ambos situados na Praia Vermelha, o Instituto de Pediatria, de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, na própria Ilha do Fundão, e a Maternidade Escola, que tem a sua instalação no bairro de Laranjeiras. Esses dois institutos, Doença do Tórax e Instituto do Coração, professor Edson Saad, estão albergados na estrutura física do próprio Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Então, esse complexo hospitalar é uma unidade agregada à reitoria, mas onde as nossas atividades com alunos de graduação, pós-graduação e assistência são executadas. Aqui vale a pena também uma sinopse histórica da linha do tempo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eu mencionei, iniciado com a fundação da Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia, passando com a denominação, em 1813, Academia Médico-Cirúrgica, a posteriori, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1832, mantendo-se até 1920, quando, por um fato curioso, pela necessidade da concessão de um título de doutor honoris causa, o presidente à época, Epitácio Pessoa, não tendo como concedê-lo, porque não havia uma universidade ainda no país, no Brasil, resolveu criar, então, a Universidade do Rio de Janeiro. Aqui tem uma imagem da visita do rei Alberto, nessa ocasião. Resolveu criar a primeira universidade brasileira com a união da Escola Politécnica, a Escola de Medicina e a Faculdade de Direito, considerando, para que não passasse algum desconforto, que a América, e se considerado até a América do Sul, já tinha universidades desde o século XVI. Então, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro e, portanto, a Faculdade de Medicina passou a ser denominada Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, nome esse que foi mantido até 1937, quando foi criada a Universidade do Brasil, e aí
nós passamos a ser denominados como Faculdade Nacional de Medicina, é o nome mais tradicional, é o nome mais conhecido, que vingou até 1965, quando uma lei padronizou o nome das universidades federais do Rio de Janeiro e Niterói, e, portanto, deixando de ser uma faculdade nacional e passando a denominação de Faculdade, em 1965, de Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A estrutura atual, e eu estou terminando para tentar me manter dentro dos 20 minutos que me foi concedido, nós temos 3 cursos, curso de Medicina, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 8 programas de pós-graduação estrito sensu e um mestrado profissional. Somos, hoje, 262 docentes, 74 técnicos administrativos, um pouco mais de 1.200 alunos no curso de medicina, se somados aos 600 dos cursos de fonoaudiologia e terapia ocupacional, e mais 560 pós-graduandos, estrito sensu, mestrado e doutorado. Então, gostaria de terminar essa apresentação lembrando do nosso hino. Aliás, não é o hino da Faculdade Nacional de Medicina, é um hino que é cantado no Brasil em outras faculdades e que homenageava, né, o cadáver, né, o esqueleto, mas ganhou uma certa dimensão, mas hoje já esquecido pelos jovens, e trazendo aqui, então, a missão da nossa instituição, que é formar profissionais competentes, éticos, compromissados com a saúde da nossa população, especialmente a mais carente, produzir e difundir o conhecimento que contribua para o avanço tecnológico e científico de nosso país, além de realizar atividades extensionistas e assistenciais relevantes para a nossa sociedade. Termino, então, com uma frase, parafraseando Antônio Cândido, um sociólogo, um crítico literário, que dizia que registrar o passado não é falar de si, é falar de visão do mundo, no momento particular do tempo que se deseja evocar, e aqui nós estamos trazendo a homenagem de Picanço, José Corrêa Picanço, e por si trazendo a história e reavivando aquela memória que nós temos que manter sempre para as futuras gerações. Agradeço, então, a atenção de todos. Muito obrigado. Muito bem. Professor Alberto Schneider, brilhante exposição. Muito obrigado pelo aprendizado de hoje e de sempre. É sempre interessante, toda vez que eu me refiro ao professor Dr. Alberto Schneider, é impossível não recordar o nosso concurso de livre-docência para a querida Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a minha querida Unirio, né? Verdade. Era 1991. Estávamos juntos a concorrer e a conquistar livre docência em clínica cirúrgica. Esse contemporâneo de lutas acadêmicas e de lutas profissionais, eu sempre estarei, como também ao nosso saudoso professor Humberto Perrota, que fez parte da nossa banca. Muito obrigado, então, professor Alberto Schneider. E eu peço licença, então, para passar a segunda palestra, que tem o título Preservação Interrogada dos Espaços e Memórias das Entidades Médicas Originais. Para isso, eu passo a palavra ao nosso confrade da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, professor Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto. E enquanto ele prepara ali a tela, que já está preparada, apenas para dizer que no seu extenso currículo nós identificamos alguns traços da maior relevância, como ser o presidente da Comissão Nacional Especializada em Doença Trofoblástica Gestacional, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, no quadriênio 2016-2019, reeleito de 2020 a 2020.
diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, presidente da comissão especializada em doença trofoblástica gestacional entre 2013 e 2016 e reeleito 2016 e 2019. É membro titular da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do nosso Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, desde a gestão de 2014 a 2018, e foi reconduzido de 2018 a 2023. Tem outros e muitos, inúmeros, relevantes títulos acadêmicos, científicos, como não bastasse ser uma pessoa agradável, simpática, de palavra fácil, como vocês todos, como os senhores todos e as senhoras que estão nos acompanhando vão poder comprovar o que eu digo. Então, sem mais delongas, professor, doutor, que prazer. Antônio Braga. Muito obrigado, meu presidente, professor Dr. Antônio Luiz de Araújo. Queria saudá-lo também, o professor Dr. Vicente Herculano da Silva, que preside a FEBAM, assim como o meu diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o professor Dr. Alberto Schneider, e o nosso magnífico reitor eleito, professor Dr. Roberto de Andrade Medronho. Muito me honra estar nessa reunião da FEBAM para falar do bicentenário de falecimento do Dr. José. Doutor Braga Neto, sem querer o senhor desligou o microfone do senhor. Para falar, muito obrigado, do tema de preservação dos espaços de memória das entidades médicas originais, essa apresentação que muito nesse evento. Dizer que eu tenho alguns conflitos de interesse para essa apresentação, que eu gostaria de deixar claro na minha fala. Que quando eu falo de espaços de memória de ensino médico, é importante salientar que nós já tínhamos medicina dos nossos povos originários aqui no Brasil, tanto aquelas registradas nas pinturas rupestres do norte do país, quanto as práticas médicas indigenistas feitas antes da invasão de nossas terras, quanto aquelas feitas num período pré-colonial antes da transmigração da família imperial para o Brasil. Mas o que eu falarei para vocês é do ensino médico formal, daquilo que foi trazido da Lei-Mar com a corte portuguesa. E esse ensino médico, ele é marcado com a figura do Barão de Goiânia, do José Correia Picanço. Picanço era médico da corte e quando vem para o Brasil, ele consegue do príncipe da Beira uma autorização que ele entregou a Dom Fernando José de Portugal, que governava a Bahia, essa prerrogativa para ali criar uma escola de cirurgia. Isso acontece em Salvador, quando, meses depois, a corte vem para o Rio de Janeiro, isso se repete aqui no Rio de Janeiro. Interessante, professor Schneider, que muitos dos nossos slides eles são semelhantes, como não poderia deixar de ser, já que falamos desses espaços de memória, e por isso eu marco aqui a data de 2 de abril de 1808, quando, no Hospital Real Militar em Ultramar, que viria a ser hoje o nosso Hospital Central do Exército, é criada a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no Rio de Janeiro, ainda que as nossas datas oficiais do início efetivo tenham acontecido apenas em novembro daquele ano. É no Morro do Castelo, no antigo Colégio dos Jesuítas, anexo à igreja de Santo Inácio, que se dá o efetivo início da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, em especial quando, em novembro, começa a lecionar o patriarca dos docentes da medicina do Brasil, que é Joaquim da Rocha Mazarém. E aqui é importante que o início efetivo do curso ele se dá de forma primaz no Rio de Janeiro e não em Salvador, que só viria a ter suas aulas efetivas iniciadas no ano seguinte. Mazarém era médico obstetra, cirurgião, mas foi nomeado lente de anatomia.
Coube a Mazarém, veja aqui um tratado de 1812, que ele faz a tradução para a nossa língua lusitana de um livro de inflamação, feridas e úlceras. Então, mostra aí que Mazarém, lente das cadeiras médico-cirúrgicas do Hospital Real Militar. Esse hospital ele funciona anexo aqui à Igreja dos Jesuítas, do Morro do Castelo, uma estrutura péssima e mal ajambrada, não haviam janelas, os doentes tinham dificuldade de subir o Morro do Castelo, embaixo do morro ficava parte das instalações do Cemitério da Misericórdia, que exalava um odor sanioso que incomodava os convalescentes. As enfermarias se distribuíam num regime de promiscuidade, não se separando nem os sexos, nem as moléstias ali tratadas. A comida era pouca, o tratamento parco e a mortalidade muito elevada. O ocaso desse hospital, ele marca aí numa tradição da criação de uma estrutura científica, porque ali nas suas dependências é instalado o primeiro observatório nacional de nosso país. Fato é que em 1813, com Manuel Luiz Álvares de Carvalho, a Escola Real Médica Cirúrgica do Rio de Janeiro se transmuta em academia. E é interessante que isso promoveu uma certa reforma no ensino, que foi conhecido como a reforma do bom será. Bom será que os alunos saibam inglês e francês, bom será que as enfermarias tenham pacientes, bom será que os docentes ministrem as disciplinas. Mas a verdade é que o ensino teórico que era feito em 3 salas da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro era pequeno, ruim e malfadado. Esse ensino que era feito na parte velha da Misericórdia, aqui funcionava o anatômico, né? Aqui era a estrutura da maternidade, e aqui uma lembrança afetiva, eu morei nesse quarto durante 5 anos da minha formação que se deu na velha Misericórdia. Aqui já o segundo andar, onde ficava a sala de partos da maternidade, ainda na subida do Morro do Castelo. Mas a tristeza de que eu lhes falei, vejam vocês, o efetivo da Santa Casa em 1813 contava com um médico, um cirurgião, um boticário, alguns enfermeiros e poucos serventes. Até que em 1832 há um plano de organização das escolas médicas do Império que faz com que surjam as primeiras faculdades de medicina. Por isso que é importante dizer que a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, assim constituída, só vige a partir de 1832, seguindo o modelo regimental da Faculdade de Medicina de Paris. Esse quadro, a professor Schneider já mostrou, que está no gabinete da nossa Faculdade de Medicina, mostra Dom Pedro entregando, em 1823, o decreto que autorizava a diplomação dos médicos formados no Brasil, ao então a diretor da Academia Médica Cirúrgica, era o Vicente Navarro de Andrade. Aqui um ponto importante, foi a Santa Casa o berço da medicina no Rio de Janeiro durante centenas de anos. E uma grande modificação que surgiu na qualidade da assistência da Santa Casa deveu-se ao arauto do Fico, Zé Clemente Pereira, que foi provedor durante décadas da Santa Casa, ele que em 9 de janeiro de 1822, sai da provedoria da Santa Casa e vai até o Paço Imperial, na Praça 15, clamar junto aos seus colegas do Senado que Dom Pedro ficasse no Brasil no episódio conhecido como o Dia do Fico. Coube ao Zé Clemente Pereira ampliar as instalações da Santa Casa. Veja, esse era o prédio original da Santa Casa, cujas instalações começam em 1584, mas esse prédio aqui, que termina construído em 1840, é que promove aí a grande melhora do ensino médico da faculdade, e ali ao lado ficava o prédio do recolhimento das órfãs, onde funcionou as salas de aula e o gabinete da direção da Faculdade de Medicina. Veja que era um espaço importante, que o prédio do recolhimento das órfãs,
e onde, durante muitas décadas, funcionou a nossa Faculdade de Medicina. Aqui, vejam para vocês como era a estrutura, né? Então, aqui a Ladeira da Misericórdia, o Prédio Velho da Misericórdia, aqui a ponta do calabouço e aqui a estrutura da Santa Casa na praia de Santa Luzia. Mas aqui é importante salientarmos a questão de poder e de espaço, que criavam tensões entre a Faculdade de Medicina e a própria Santa Casa. Primeiro, a confusão dos alunos com as irmãs vicentinas, que consideravam-os ruidosos e que tinham aí comportamentos pouco condizentes com o regime católico misericordioso daquele hospital. Uma segunda dificuldade experienciada eram as disputas entre os professores, que nem sempre eram os chefes das enfermarias, gerando divergências das condutas ensinadas com as práticas oferecidas. Isso culmina com uma direção médica que foi exercida por um não médico, na época da provedoria do Clemente Pereira, até que isso gerou um grande desagrado entre a Igreja, a congregação da Faculdade de Medicina, e a provedoria da Irmandade da Misericórdia, a partir do qual considerou não mais bem-vindos os alunos e os professores da medicina, e os próprios docentes da faculdade pensaram que era importante que a faculdade tivesse ao menos uma sede diferente daquela que ficava na Santa Casa. E não tardou para que um próprio terreno pertencente à Santa Casa, na antiga chácara do Vigário-Geral, na Praia da Saudade, que era vizinha ali do Hospício de Pedro II, fosse destinado para a construção da sede da Faculdade de Medicina, ao lado do Hospício Nacional do Hospital dos Alienados. Eis que o professor Aloysio de Castro, num ensolarado sábado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, de 1918, inaugurava 3 prédios que foram projetados por Januzzi, sob orientações sanitárias de Oswaldo Cruz, já no conceito da República Higienista Brasileira, para a sede da Faculdade de Medicina. Então, o professor Chanada já nos mostrou a sua estrutura original de 2 andares. E é curioso aqui, né, que a Faculdade de Medicina é integrada à Universidade do Rio de Janeiro, Politécnica, Engenharia, Direito e Belas Artes, importante, gerando aí a Universidade do Rio de Janeiro, que depois é transmutada na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. E nesse ponto, eu queria dizer para vocês algo importante. A Faculdade Nacional de Medicina tinha o seu palácio universitário, onde ficava o diretor da Faculdade de Medicina. E a Universidade do Brasil, a sede, a reitoria da Universidade do Brasil, Pedro Calmon descreve isso nos seus relatos, era um conjunto de salas que ficava no Largo da Carioca. Ele dizia assim: como é possível o reitor da universidade ter um conjunto de salas na reitoria e a direção da Faculdade de Medicina ter um palácio universitário? A estrutura da Universidade do Brasil, o seu grande salão mais importante, mas ali já começava, na década de 40, uma tendência de se construir uma cidade universitária um pouco mais afastada ali do Palácio do Catete, que pudesse tirar um pouco das tensões do alunado ou da inteligência, da intelectualidade juvenil ali da Praia Vermelha, e colocar-se mais na periferia da cidade. Isso certamente culmina aí com a criação de um grande hospital das clínicas, de centenas de leitos, que viria a ser o nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, inaugurado no final da década de 70. Um hospital grandioso, que certamente representou um grande avanço para a medicina do Brasil, e muito importante foi para a nossa Faculdade de Medicina. Mas eu queria caminhar para a conclusão da minha apresentação, fazendo aqui a análise crítica de uma preservação
e aí onde eu interroguei, desses espaços de memória das entidades médicas do Rio de Janeiro original. Lembrando de Goethe que nada sabe de sua arte aquele que lhe desconhece a história. A primeira sede da faculdade, da Escola Médica Raul Suru do Rio de Janeiro, no Morro de Castelo, veja aqui, a Igreja dos Jesuítas, demolida numa reforma urbanística de Pereira Passos, higienista, certamente conduzida aí pelas orientações de Oswaldo Cruz. Terminam morro abaixo, destruindo aí a sede da primeira escola médica do Rio de Janeiro. Esse jornal da época refere-se a esse movimento como Rio tem o coração arrancado. E aqui a igreja dos jesuítas. A segunda, a sede do Rio de Janeiro é aquela da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, é aquela que me traz o apelo afetivo, a minha Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, onde, sob as bênçãos do professor Jorge Rezende Paulo Belfort, fiz o meu noviciado obstétrico. Aqui, na provedoria do professor Darrachad Zaru, Santa Casa viu, talvez, os seus momentos mais difíceis. Afundada em dívidas, em denúncias de corrupção, em dificuldades de manter o seu serviço, um hospital que luta para evitar sucumbir-se ante a mais de 400 anos de história médica em nosso país. Aqui um ponto importante, como não lembrar os tempos mais difíceis que a Faculdade Nacional de Medicina viveu quando foi, inclusive, invadida a época da ditadura militar, em 22 de setembro de 1966, mostrando aí o arbítrio dos tempos que vivíamos nas dificuldades da ditadura. E o que culmina com isso, na década de 1970, no meio da década, um grupo da nossa faculdade de medicina e da UFRJ entende que aquele prédio e terreno deveriam ser vendidos para que esse dinheiro pudesse ajudar na construção do nosso grande Hospital das Clínicas. Ele é vendido para a Eletrobras, que depois, por um acordo interno com o governo militar, estando o reitor da Unirio, o irmão do Figueiredo, Guilherme Figueiredo, transpõe esse terreno da Eletrobras para a Unirio numa sexta, no final de semana se demole a sede da Faculdade Nacional de Medicina. E aqui é uma imagem interessante, ela é uma foto que foi tirada do bondinho, do Pão de Açúcar. Então veja aqui o cabo do bondinho mostrando o prédio da Nacional. E eu tenho uma outra foto também do bondinho, veja aqui os cabos do bondinho mostrando o que é a estrutura que restou. Hoje ela é um estacionamento. E eu queria trazer essa imagem para vocês, que o terreno de lá foi cimentado. Isso me lembra muito o destino que foi dado à casa do Tiradentes. Tiradentes forcado, esquartejado, a sua casa demolida, queimada e o terreno da casa salgado para que ali nem erva daninha pudesse crescer. O medo que se tem da intelectualidade da medicina é tão grande que aterraram a sede da Faculdade Nacional de Medicina para que nada ali mais crescesse. Nos vemos aí os resquícios que nós temos da nossa estrutura daquela época, a nossa Capela Imperial pegando fogo no nosso prédio na Praia Vermelha. E, por fim, eu termino com a implosão da perna seca do nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que nunca teve sua estrutura plenamente utilizada e que, por uma completa dificuldade da sua gestão, optou, num determinado momento, tal a fragilidade da sua estrutura que ameaçava os trabalhadores e os pacientes que ali estavam de terem problemas com riscos estruturais que foi preciso demolir essa perna seca. Então, esses são os destinos dos nossos espaços de memória. Demolição do Morro do Castelo, a decadência da Santa Casa, a demolição do prédio da Nacional, o pouco cuidado que nós temos com o patrimônio daquilo que restou da Nacional e a demolição da perna seca do HU. Por fim, meus amigos, aqui apenas uma
uma reflexão final. Aqui era o nosso palácio universitário, o palácio da Faculdade de Medicina. Hoje, a nossa querida Faculdade de Medicina tem, por sua sede, algumas salas no CCS. E nós vivemos aí o desafio do nosso reitor, médico, professor da Faculdade de Medicina, nosso reitor eleito, professor Roberto Medronho, que nós convivemos, professor, na nossa cidade universitária, com a pujança dos prédios ligados às engenharias, à Petrobras, a uma sociedade que investe na questão da lógica do capital e as dificuldades que vivem o nosso HU e as nossas outras unidades hospitalares. Há que pensarmos que a Universidade Federal do Rio de Janeiro nasce pela Escola Médica Real e Cirúrgica, nasce da junção de uma faculdade de medicina, de engenharia, de direito, de politécnica, da engenharia e da Belas Artes, para que hoje nós possamos ser vistos não apenas como aquilo que presta os cuidados à saúde, mas que nós temos história, memória, origem, linhagem, tessitura e pedigree. E isso tem valor. E se nós não valorizarmos os nossos espaços de memória, o destino deles será, uma vez mais e tantas, a demolição, o ostracismo, e nós não podemos deixar que a nossa história, que a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro possa conviver com tudo aquilo que faz chafurdar a nossa memória. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, bicentenária por sua fundação, ela agrega em seu bojo aquilo que, junto com outras tantas faculdades e institutos, faz a nossa UFRJ uma grande universidade. Eu queria muito agradecer, terminar com uma última reflexão. A gente fala muito de terra e de terreno, e eu queria usar uma expressão território. O território, ele não é apenas aquele espaço geográfico de terra, de terreno. Ele está ligado a ethos, ele está ligado à identidade. Ele não está ligado apenas à história, mas à memória, nos dizer do Jacques Legove. E aí, gente, quem é que deveria pensar junto a gestão desses espaços? A universidade tem uma função principal de formação. As sociedades de educação continuada, os sindicatos no zelo do trabalho profissional, os conselhos da vigilância da ética, mas uma instituição que deveria estar sempre à frente do zelo dos espaços de história e de memória são as academias. Então, a nossa Federação Brasileira das Academias de Medicina são muito benfazejas no sentido de atuar na preservação dos espaços de história e de memória, como está fazendo hoje. Por isso, eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para a discussão que virá em seguida. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, enfática, brilhante, exuberante à disposição do nosso confrade, querido professor doutor Antônio Rodrigues Braga Neto. Isso nos remete àquele espírito da academia. A academia é, antes de mais nada, tradição e história. Por isso nos reunimos, por isso discutimos, por isso, inclusive, influenciamos, por que não, nas decisões maiores da nossa profissão, da nossa medicina e do nosso Brasil. Por isso a gente está aqui. É tradição, história, conhecimento, saber e inovação. Nós temos que sempre nos renovar, mas guardar a memória como viva. Isso é muito importante. Dito isso, eu gostaria de convidar o nosso querido professor Roberto de Andrade Medronho para comentar a respeito das exposições e apenas para apresentar, que dispensa qualquer apresentação, o professor Roberto Medronho é o professor diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ de 2011 a 2020, antecedeu, portanto, o nosso querido professor Dr. Albert Schneider, e é acadêmico
da nossa querida Academia Nacional de Medicina. Seus trabalhos, professor Medronho, durante a pandemia, nos pôde colocar voz, ação, conhecimento, saber à disposição da população. O senhor e algumas pessoas, como Margarete Dalcomo e outras mais, que eu agora não preciso citar, foram verdadeiras nossas vozes, a voz da ciência, da medicina, diante de uma pandemia tão devastadora, quase ou praticamente 700 mil mortes no Brasil. Professor Medronho, bastava só uma de suas inúmeras entrevistas para que nós pudéssemos render todos os agradecimentos, muita gratidão ao seu conhecimento, à sua presença, à sua voz. Muito obrigado. E agora a sua palavra dos comentários do que o senhor assistiu. Por favor. Muito obrigado ao nosso excelentíssimo presidente, professor Antônio Luiz de Araújo. Agradeço o convite, um honroso convite, para participar dessa sessão que é absolutamente fundamental. Eu concordo consigo. Nós precisamos resgatar as nossas tradições, a nossa história, porque se queremos fazer um país próspero, desenvolvido, sustentável, nós precisamos ter deferência e fazer referência ao nosso passado, né, para sorver aquelas coisas muito boas que foram feitas e, eventualmente, corrigir rumos de eventuais questões que ocorreram ao longo de toda a nossa história. Eu tenho muito pouco comentário a fazer depois dessas duas brilhantes exposições, né, e eu quero, cumprimentando o senhor, cumprimentar todos os membros da academia, todos os ouvintes, e dar um caloroso especial ao meu diretor, porque ele ainda é o meu chefe, né, o professor Alberto Schneider, que é o diretor da Faculdade de Medicina, já que eu fui eleito ainda não empossado, né, e o meu queridíssimo colega, professor Braga, que é uma figura também muito reconhecida na medicina. São dois próceres da nossa medicina e duas pessoas que nos orgulham muito tê-las lá na nossa Faculdade de Medicina. Em primeiro lugar, alguns pequenos comentários. O primeiro deles, em relação à exposição do professor Alberto, que depois foi reforçada pelo professor Braga, que refere-se aos sucessivos processos de destruição, né, dos espaços físicos ocupados pela nossa Faculdade de Medicina. Vejamos, Morro dos Castelos, logo depois nossa sede na Praia Vermelha, né, que parece, como bem disse o professor Alberto e Braga, como se tivesse salgado, né, ali aquela região, e até hoje nunca deu lugar a nada, né? Depois, o nosso hospital universitário, que metade dele teve que ser implodido, e eu assisti esta implosão presencialmente num domingo, né? E eu confesso que eu chorei ao ver aquele imponente prédio que daria para ter mais de 1.000 leitos. A parte que foi demolida, inclusive, tinha algumas salas em que o cirurgião, e aqui temos vários grandes e eminentes cirurgiões, fariam as suas cirurgias e assistidas como se fosse um palco pelos alunos, né? Então, era uma coisa realmente espetacular e nós tivemos que, infelizmente, por questões estruturais, e ela precisou ser demolida controladamente, implodida, porque o risco era dela demolir, né? ela descolapsar e trazer junto, ou pelo menos sofrer grave dano estrutural no hospital. É por isso que foi feito, rasgou-se
para separar totalmente uma edificação da outra, para fazer a inclusão dessa. E sem contar, né, a quarta sede da nossa faculdade, que foi a nossa gloriosa, fantástica, né, Santa Casa de Misericórdia, que os nossos governantes teimam em querer destruí-la. Está aberto graças à luta de vários e valorosos colegas da medicina, né, que ainda lá teimam em exercer a medicina, mas com um desprezo muito grande, infelizmente, pelas autoridades responsáveis pela saúde desse país. Eu não estou aqui dizendo em governo A, B ou C, nem no atual governo. Ao longo do tempo, né, houve um descaso muito grande com a nossa Santa Casa de Misericórdia. Então, a despeito disso, e isso eu costumo dizer que nos deu uma resiliência muito grande, né? Eu acho que depois de ter 4 espaços, né, 3 demolidos e um, né, assim, quase que esquecido pelas nossas autoridades, né, nós temos a certeza que viveremos mais 200 anos, porque os ecólogos, né, dizem que sobrevive na natureza não o mais forte, né, mas o mais resiliente. E isso nós temos, e nós temos ainda muitos e muitos anos produzindo, formando, produzindo conhecimento e formando médicos de excelência para esse país, né? Nós temos aqui, para lembrar um pouco da história, né, que do qual Picanso foi o nosso primeiro diretor, né, e uma escola que formou Oswaldo Cruz, né, Carlos Chagas Filho, Evandro Chagas, né, Emílio Ribas, que é hoje o maior hospital de infectologia de São Paulo. Então, vários dos nossos egressos viraram grandes nomes da medicina nacional e hoje dão nome a hospitais Brasil afora, a praças Brasil afora. Muita gente não sabe, mas Fernando Magalhães, fazendo uma deferência ao meu querido e grande professor de obstetrícia, o maior especialista na área de tumores trofoblásticos desse país, e uma referência internacional reconhecida em Harvard e tantas outras, né, universidades, Fernando de Magalhães foi também um colega nosso, Miguel Couto e tantos outros, né? Eu costumo contar uma história muito curiosa, né? Que Carlos Chagas, para mim, foi um dos cientistas mais completos da história da humanidade. Não só da área médica, nem da área biomédica, nem da área da saúde. Ele foi aquele que conseguiu descrever uma doença desde os seus aspectos microbiológicos até os seus determinantes socioeconômicos e ecológicos, né? Então, não existe uma pessoa, um pesquisador que tenha... e ele, na sua humildade, ele não queria que a doença fosse chamada doença de Chagas, né? Na sua humildade, ele, quando descobriu o tripanossoma, ele homenageou o seu mestre, Oswaldo Cruz. Por isso chama-se Trypanosoma cruzi, né? Diferente de todos os outros que descobriram micro-organismos afora, e era tradicional dar o nome ao seu descobridor, o que é uma prática muito interessante, não estou criticando ela, mas esse que deveria ter recebido o Prêmio Nobel de Medicina, infelizmente, não teve o seu reconhecimento. Então, esse é um primeiro comentário que eu queria fazer para tentar dar algum comentário. Eu não teria nenhum comentário adicional às grandes experiências que foram aqui trazidas, né? E, assim, dar meus efusivos
parabéns a dois grandes nomes da medicina nacional, né? E que nós temos hoje um prazer muito grande deles estarem formando novos médicos. O professor Braga e o professor Alberto Schneider, eles dão aula para a graduação, tem alunos de graduação, tem alunos de iniciação científica. Eles, além de fazerem pesquisa, né, eles têm aquele sentido completo, né, do que na minha opinião, deva ser aquele médico que realmente pesquisa, como o professor Carlos Chagas Filho sempre falou, né? Aqui se pesquisa porque se ensina, né? Então, isso, para nós, esses dois colegas, enobrecem muito a nossa universidade, porque, além de serem grandes pesquisadores, são professores dos nossos futuros médicos. Muito obrigado. Muito bem, professor Roberto de Andrade Bedronho, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu acolhimento. Num telefonema, nós, pela primeira vez, nos falamos por telefone e o senhor foi extremamente receptivo para colaborar com a nossa live, nossa sessão de hoje. E eu agradeço penhoradamente, porque é de um valor imensurável a sua presença. Muito obrigado, gratidão mesmo. Viu? Bom, como me cabe também fazer alguns comentários, eu gostaria, nesse instante, de deixar reflexões, sugestões, porque a medicina é essa profissão mais humana e a mais sensível de todas. E ela merece a gratidão e o nosso respeito sempre. E eu tenho certeza que os colegas experientes que estão nos vendo, seus alunos, e os alunos dos alunos que os nossos mestres têm, vão poder sempre valorizar o que essa centelha divina nos deu, que é a nossa profissão. E eu digo isso porque, durante essas falas, tanto do professor Dr. Alberto Schneider, quanto do professor Antônio Braga Neto, e até dos comentários do professor Bedronho, o que se percebeu foi, por exemplo, que no terceiro diapositivo do professor Alberto Schneider, ele fala na sede dos jesuítas, a igreja dos jesuítas ao lado do prédio da Santa Casa da Misericórdia. E isso, apenas para a reflexão de todos, eu quero dizer que, muito antes da inauguração, ou da criação, melhor dizendo, por Picanso, tanto os sacerdotes quanto os indígenas, e até mesmo, com todo respeito, aos curandeiros, a medicina foi exercida. Por quê? Aliviar o sofrimento, abrandar a dor, acolher, dar empatia, solidariedade. Isso é do ser humano. E nós não precisaríamos de Picanso, não precisaríamos de um documento, de um papel dizendo: você, a partir de hoje, está autorizado a exercer a medicina. Aliás, infelizmente, quantos já têm esses papéis há tanto tempo, infelizmente, não imbuíram o espírito solidário da profissão. Essa que é a grande verdade. Então, eu deixo a reflexão porque, quando Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da nossa terra, chegou ao Brasil, trouxe Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, que juntou-se aos indígenas e aos seus contemporâneos, não registrou, é bem certo, mas através da botânica, da utilização de algumas plantas que ele viu existir
e aprendeu com alguns curandeiros que servia para alguma coisa de alívio do sofrimento humano, talvez ali estivéssemos dando a primeira oportunidade de um contato, dessa solidariedade, dessa humanização, desse sentido de empatia e até mesmo do conhecimento. Mas foi depois, já no segundo governador-geral, Duarte da Costa, que veio o nosso padre Anchieta. Esse, já com cunho um pouco mais científico, anotava, registrava, via a evolução de algumas moléstias, de alguns pacientes. E daí, ele, como jesuíta, que todos sabemos, vejam que interessante, manda erguer um barracão coberto de sapê no alto do morro do castelo, acolhe órfãos, gestantes rejeitadas pela sociedade, escravos, doentes, crianças que precisavam aprender alguma coisa do saber, indígenas, portugueses, enfim, estava lançando a base do que seria depois a Santa Casa da Misericórdia. Eu tenho aqui uma página histórica que eu me permito ler aos senhores, do Dicionário Histórico Biográfico das Ciências de Saúde do Brasil, de 1832 a 1930, na casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Diz assim lá pelas tantas: Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro foi fundada em meados do século XVI, em data incerta, na Praia de Santa Luzia, número 2, atual Rua Santa Luzia, número 206, onde permanece até hoje. A sua criação costuma ser atribuída por vários estudiosos ao padre José Anchieta, da Companhia de Jesus, que chegaram ao Brasil na esquadra do segundo governador-geral, Duarte da Costa, em 1553. Observem, 1553. Em março de 1582, Anchieta teria acudido à esquadra espanhola, comandada pelo almirante Diogo Flores Valdez, com destino ao Estreito de Magalhães, que aportava no Rio de Janeiro devido a enfermidades que acometeram a sua tripulação, providenciando agasalhos, remédios. O jesuíta, para abrigar os enfermos, mandara construir o barracão de palma coberto de sapê, na orla marítima do Morro do Castelo, que teria dado origem à Santa Casa da Misericórdia. Houve alguns outros estudos, contudo, que consideraram a data de fundação da Santa Casa anterior a 1582. Segundo o historiador Félix Ferreira, de 1899, a instituição teria sido criada em 1545 ou 1547, antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, senhores, antes de institucionalizar Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro, havia um nosocômio, havia um ambiente de saúde, havia uma Santa Casa da Misericórdia. Isso é muito importante para nós médicos, para o ensino da medicina e para a tradição acadêmica. É claro, Picanso, há 200 anos, ele formalizou o estudo e a transmissão de conhecimento médico, mas é preciso que se diga
que o primeiro ou um dos primeiros nosocômios do nosso Brasil foi estruturado, pensado pelo padre José de Anchieta. O que eu quero dizer com isso é que até bem famosos no rádio, na televisão, dizendo: estão presentes as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Talvez uma gratidão a esse conjunto de autoridades que nunca vão poder se dissipar. E aqui a história está mostrando isso. Padre, com a sua dedicação, com o seu sentido humanizador, com a sua catequese junto aos mais ignorantes, o poder constituído, na verdade, na época real, depois, naturalmente, imperial, de uma forma geral, colonial, e aí se junta o conhecimento médico num objetivo, porque os conflitos geravam pequenas guerras, e aí havia-se a necessidade do tratamento dos ferimentos, dos feridos de guerra. Aí entra o hospital militar. Então, essa junção civis, militares e eclesiástica também constituiu uma boa base da nossa medicina brasileira. Eu não sei se foi perdido o sinal, mas ela já recuperou. Então, esses meus comentários são apenas para reflexão. E eu percebi nos olhos do nosso querido presidente da FEBAM, professor Dr. Vicente Herculano da Silva, uma emoção quando o professor Alberto Schneider disse que a majestosa edificação da Escola de Medicina da Universidade do Brasil foi demolida. Aqui estamos diante de um aluno da Praia Vermelha, professor Herculano, Vicente Herculano da Silva. Professor, com essas palavras, eu lhe passo a palavra para que o senhor faça os seus comentários e encerre a nossa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Eu gostaria de, primeiro, expressar e confirmar essas dores de escutar realmente todas essas assertivas em relação à nossa tradicional Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, onde eu fui aluno e morei naquela casa do estudante por 6 anos, e devo toda a minha formação, entendeu? Vindo de uma família muito modesta lá daqui de Cuiabá, de Mato Grosso, em que eu oferi todos os louros da minha vitória, que estou realmente vivendo nesse momento. A FEBAM e a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro agradecem a participação do professor Dr. Roberto Schneider, professor Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto, acadêmico titular da ACAMERGE, professor Dr. Roberto de Andrade Medronho, magnífico reitor eleito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Dr. Antônio Luiz de Araújo, pela realização do evento bicentenário de falecimento José Correia Picanso. Agradecem também a FEBAM e também a nossa CAMERGE, ainda as equipes de trabalho da CAMERGE e da FEBAM por viabilizarem a realização de metas programáticas da FEBAM Gestão 2022-2024. Fomos agraciados pelas brilhantes exposições dos nossos oradores, entendeu? Sobretudo em relação aos temas que eles proferiram. Agradecemos também a todos aqueles que nos honraram com as suas presenças neste encontro. Um grande abraço, boa noite, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado.
Grande abraço a todos. Muito obrigado, professor Schneider, professor Braga Neto. Muito obrigado, professor Medronho. E essa é um evento parceria e que nós gostaríamos de estar sempre unidos e juntos para poder aprender sempre. Muito obrigado pela presença e atenção de todos que nos puderam assistir. E quem não pôde nesse evento estará à disposição na página da Camerge, pelo menos um bom resumo do que foi apresentado. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, ótima noite. Obrigado. Boa noite, foi um prazer e uma honra. Obrigado pelo convite. Boa noite.